Shalom, shalom, queridos amigos. Estamos de volta aqui com mais um vídeo para vocês. Eu sou o Rabino Yosef Barur e hoje estamos aqui para compartilhar mais um trabalho, mais um vídeo com vocês. Bom, queridos, hoje nós vamos estar compartilhando sobre a festa de Purim. O que significa essa festa? O que significa essa palavra? Qual é a história? O que envolve tudo isso? Né? Qual é a conexão dessa festa de Purim com o livro da Rainha Esther? Né? É a festa de Purim um carnaval judaico? Será que você deve comemorar essa festa? Então, assim, tudo isso nós vamos compartilhar hoje, sobre história, sobre as curiosidades do livro, né, as mensagens de Deus no livro, e também como hoje está os judeus lá da antiga Pérsia, o atual Irã, a comunidade judaica que hoje vive lá. Mas antes de entrarmos aqui no nosso shiur propriamente dito, eu quero lembrar vocês aqui de não deixar de colocar aquele like aqui no vídeo, de se inscrever se você não é inscrito, né? E acionar lá o sininho, que é muito importante porque você vai ser sempre notificado de um novo trabalho, ou seja, cada vez que nós colocarmos um novo trabalho aqui, um novo vídeo, você vai ser comunicado. Se você está entrando pela primeira vez aqui, ainda não é inscrito, se inscreve. E das coisas mais importantes que é comentar esse vídeo e compartilhar. Compartilha, né? Tem várias pessoas querendo conhecer, saber sobre essa festa e hoje nós vamos trabalhar aqui com muitas informações, muitos detalhes que vão acrescentar muito ao conhecimento que você já tem. E também quero lembrar a todos sobre a nossa ZIU, a nossa Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa Yeshiva, nossa escola judaica, nossa escola rabínica. Né? Nós estamos com ela no Brasil e tem sido uma grande bênção, muitas pessoas estudando com a gente, né? Dentro do conhecimento judaico ali, dentro de todo o princípio bíblico, nos comentários rabínicos, dentro da ciência do povo de Israel, desde Gênesis a Apocalipse, muitas coisas boas para compartilhar com todos vocês, então você não pode ficar de fora, né? São vários testemunhos de pessoas que já têm estudado conosco, que ainda estudam conosco, que têm estado muito satisfeitos com as matérias e com tudo que a gente tem passado para eles. Então, sim, é uma grande oportunidade de poder ter acesso ao conhecimento, de ter acesso à informação. Então, você não pode ficar de fora. Aqui abaixo você vai ter todas as informações para entrar em contato com a nossa secretaria e tudo que você precisa saber vai estar. Então, não deixe de se inscrever. Nossa ZIU, Zeit Yosef Yeshiva University. Estamos esperando por você. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tanto para vocês quanto para nós também. Bom, queridos, então vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso shiur de hoje, em especial Purim, né? E já quero compartilhar com vocês aqui o material que nós preparamos. Vamos lá, vamos seguir avante, né? Principalmente porque estamos nos aproximando dessa data tão importante do calendário judaico. Então, assim, Purim, o que significa? Nós vamos ver agora aqui história, vamos ver muita coisa boa que vai acrescentar muito ao conhecimento que você já tem, Baruch Hashem. Vamos lá. Bom, por ocasião da diáspora, né, da dispersão do povo judeu na Pérsia, hoje atual Irã, ocorre o grande milagre de Purim, pelo qual se determinou como data comemorativa para todo o povo judeu, não só na Pérsia, mas também no mundo inteiro. Bom, respirando ameaças de morte, os judeus em todo o território do Império Persa se comovem e buscam a Deus em oração. O mau decreto foi estabelecido e confirmado pelo rei. Este não dava aos judeus o direito sequer de se defender, seriam entregues totalmente como ovelhas para o matadouro aos seus algozes, e através de consultas astrológicas, sortes foram lançadas. Purim, né, que quer dizer sortes, uma data foi determinada, o dia 14 do mês de Adar,
seria o fim dos judeus na Pérsia. E aí, o que vai acontecer? Esse é um resumo de tudo que nós vamos falar, né? Um milagre ocorreu e o povo judeu foi salvo. Então, dentro dessa sinopse aqui, dessa introdução histórica, né, um resumo de tudo, de que realmente houve um milagre, grande milagre. E por isso foi determinado pela nossa rainha Esther e pelo nosso grande sábio, né, Mordecai, que é traduzido como Mardoqueu, que nós deveríamos celebrar desde aquele dia, todo dia 14 e 15 de Adar, celebrar Purim, né? Celebrar o milagre, celebrar que o eterno Deus, ele continua com o seu povo, mesmo na diáspora, mesmo estando distante da terra de Israel, o eterno Deus se compadece do seu povo e está com o seu povo. E não vai ser diferente nos dias que estamos vivendo, né, com judeus do mundo inteiro e também judeus na própria terra de Israel, por ocasião de todas as maldades e todas as atrocidades que o grupo terrorista Hamas tem feito com o povo judeu. Nós podemos dizer, Am Israel Chai, Chai, Chai Vekayem. O povo de Israel vive, vive e permanece, porque o eterno Deus está vivo e continua zelando pelo seu povo. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui, muita coisa boa para a gente compartilhar. Então, o milagre ocorreu, né? E quando a gente fala da Pérsia, né, a gente precisa lembrar da antiga Pérsia, que não tem nada a ver com o Irã de hoje, né? É o mesmo território, é o mesmo povo, porém, nós temos uma Pérsia antigamente bem idólatra, bem politeísta, na realidade, com adoração a vários deuses, né? E depois do surgimento do Islã, com ali, né, a influência do Islã na Pérsia, né, que passou a ser chamado Irã, então eles passaram a ter o islamismo, né, como religião, e que é conhecido e dito como também uma das religiões monoteístas, deixando aquele politeísmo de lado, né? Mas vamos aqui, temos detalhes para compartilhar com vocês, né? Temos aqui a inscrição tanto em persa quanto em hebraico, o Império Persa. Vamos aqui lembrar um pouco, né, de toda a extensão desse Império Persa. Aonde você está vendo de laranja aí é a extensão do Império Persa, né? A capital do Império, né, é Shushan. Aqui está como Susa, né? Mas é Shushan a capital do Império Persa. Ali foi onde se deu esses eventos que nós vamos falar agora. Mas é muito importante que você saiba que o decreto que foi emitido para a destruição dos judeus não foi só ali na capital chamada Shushan, mas foi emitido o decreto para toda a região laranja que você está vendo, todas as províncias. Então, isso vai desde lá de cima da Europa, pegando parte da Ásia, aqui embaixo no Golfo Pérsico, entrando pela terra de Israel, até o Egito, lá em cima, aonde é a Turquia hoje, parte lá da Grécia, ou seja, uma grande extensão do Império Persa. Ali, em todas essas províncias, foi dado a permissão para destruir os judeus a partir daquele decreto. Mas vamos por partes aqui. Nós vamos ver os grandes imperadores principais aqui do Império Persa, né? Porque quem conquista toda essa área que você está vendo aí foi o grande imperador Ciro, né? Que inclusive ele vai ser uma pessoa muito amiga e parceira do povo judeu. O que vai acontecer, né, é que ele dá permissão para Zorobabel e o sacerdote Josué e Yehoshua ir a Jerusalém para reconstruir o templo, porém não é dada a permissão total para os judeus saírem da Pérsia. O que vai acontecer, né, vai ter ainda Dario, né, nesse período do Império, que vai dominar também. Dario, ele é conhecido como, em hebraico, Dariavesh, e também é conhecido como Xerxes, né? E depois dele, sim, vem Ahasverosh. Em hebraico, nós chamamos de Assuero, também conhecido como Artaxerxes, né? Então, essas são figuras aqui arqueológicas, né, para você ter aqui uma noção de como era cada um deles, né, nas suas representações. E, enfim, é muito importante que você tenha essa noção da extensão de todo o império, tá? Então, quando a gente olha para a história ela é muito direta, né? Existia ali dentre as famílias de judeus ali na Pérsia, uma família, que nesse caso é onde
Hadassa, ela faz parte, né, essa jovem judia, e ela tem ali o seu tio, traduzido como Mardoqueu, mas o nome dele em hebraico é Mordecai, são da tribo de Benjamim, descendente do rei Saul, né? Vocês vão lembrar lá o primeiro rei de Israel, o rei Saul, da tribo de Benjamim, eles são descendentes, né, do rei Saul, e estão ali na Pérsia. O que vai acontecer é que o rei, ele tem uma decepção com a esposa dele, né, com a rainha Vasti, e na festa que ele dá no palácio, ele chama para ela vir à presença dele, ela despreza o rei é obrigado a desprezá-la, né, a dispensá-la da posição de rainha, destituí-la e buscar uma nova rainha. Então, por isso ele vai lançar mão dos decretos e direitos que tem o rei para, em toda aquela região que eu mostrei para vocês no mapa, em todas as províncias, trazer jovens virgens para o palácio, para que o rei possa deitar-se e ter uma noite ali íntima com cada uma delas, em dias separados, claro, para ele ver com quem ele gosta e ele possa escolher como rainha. Então, lamentavelmente, né, uma coisa muito fora do correto, né, mas era o costume da época, e a nossa querida Hadassa, parte do nosso povo judeu, ela foi levada para o palácio. E, bom, não sabíamos, claro, ninguém sabia que ela estava dentro de um projeto divino, né, para a salvação do seu próprio povo. O que vai acontecer é que quando ela é pega, o tio dela, o Mordecai, ele vai dizer, olha, por favor, não diga que você é judia, não fale que você é da descendência da casa real, você oculte o seu nome, oculte a sua identidade e coloque o seu nome de Esther, né? Esther aqui eu coloquei para vocês, né? É o nome persa da deusa Ishtar. Ishtar. Então, o nome da rainha é um nome persa, Ishtar, ou Esther, ok? Então, isso é importante porque esse nome, hoje, em hebraico, tá? No hebraico, ele se traduz por ocultada ou escondida. Mas tem que se lembrar que a língua deles era persa, e o significado ao qual ela buscou para ocultar a sua identidade judia tinha que ser no persa. Então, buscou ali daquela divindade. Esse aqui é uma pedra, um achado arqueológico, com essa divindade, né? É uma mulher com, com os pés dela é como pés de pássaro, né? Como os pés, as patas de águia, enfim, é uma divindade pagã. E ela vai tomar esse nome para ela para poder se ocultar, ocultar a identidade dela, né? O que vai acontecer? Ela vai para o palácio junto com as outras mulheres das províncias, e o rei, ao deitar-se com cada uma, no dia determinado ele se deita com Esther e ele diz ali o livro que ele ama Esther e que ele escolhe Esther para ser a rainha. Então, a partir daquele dia, a nossa Hadassa, agora sendo chamada de Esther, passa a ser a rainha Esther, rainha de todo o Império Persa, né? Como ela foi vista pela sua comunidade, né? É muito importante a gente pensar assim, a gente está falando da parte boa, né? Ah, a nossa rainha, né? Ela, sendo judia, se tornou rainha de um grande império persa. Então, assim, essa parte é boa. Mas a outra parte é que muita gente dentro do próprio povo de Israel não via com bons olhos que uma judia, que uma filha de Israel fosse mulher de um rei pagão, né? Vamos lembrar que a cultura da nação era pagã, era idólatra. Então imagina que ela está mesclando a semente de Israel com um rei pagão, né? Mas eu volto a dizer, os propósitos de Hashem não são os nossos, né? A gente vislumbra um caminho, a gente idealiza um caminho, mas Hashem tem outro caminho. E o caminho, muitas das vezes, pelo qual parece tortuoso, é aquele caminho que vai trazer para a gente, às vezes, a restauração, a salvação, né? E que foi o que aconteceu. Então ela se torna rainha, não é muito bem vista por muitos da nação, mas por outros ela é elogiada, ela é ovacionada, né? A nossa rainha que nos representa aqui no Império Persa. Embora, voltando a dizer, ninguém sabia da sua origem, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui.
Bom, a partir desse momento, ela tem a sua posição alta no império, porém o rei, o imperador, ele tem muitas ocupações, ele tem muitos assuntos, ele resolve muitas coisas, até porque o seu império é muito grande, muito extenso. E existem regras e leis ali na Pérsia que são leis fortes e pesadas, né, que necessitam ser cumpridas. E o que vai acontecer é que, dentre vários ministros que o rei tem, ele vai estabelecer um deles, que é Haman. Haman, que era descendente do rei Agag, dos amalequitas, lá na época do rei Saul, né? Quando o rei Saul foi ordenado por Samuel, uma das suas primeiras tarefas, exterminar com Amaleque, exterminar o reino de Amaleque, o rei Saul vai lá, mata os homens, mas deixa as mulheres vivas e traz os animais e traz o rei vivo. Vocês vão lembrar ali em Samuel que quando o profeta Samuel chega, que ele olha e diz: que esse homem está fazendo vivo ainda? Quando o Eterno disse para você exterminar com a casa de Amaleque. E o rei Saul ele vai dizer: olha, para mim ele valeria mais vivo. O rei Saul dá suas explicações, Samuel fica revoltado naquele momento e Deus fala com Samuel que naquele dia ele estava rejeitando Saul porque Saul não obedecia à voz de Hashem. Samuel tira a espada e mata Agag na frente de todos, corta a cabeça dele fora. Mas o grande problema foi que Agag passou a noite na prisão. E segundo a tradição judaica, Agag se deita com uma serva, é dado a ele o direito de ter uma noite com uma mulher, e ele acaba engravidando essa mulher. E essa mulher, depois que Agag morre, é que vai dar origem a outra descendência de Amaleque, do qual virá Haman. Por isso você vai ver no livro que é Haman o Agagita, porque ele é descendente do rei Agag. Tudo isso porque o rei Saul não cumpriu a ordem de Hashem. Ok? Então, só para esclarecer isso, que a gente vai ver uma retificação aqui através da rainha Esther. Né? Mas vamos lá. O que vai acontecer é que o imperador Ahasverosh, Assuero, ele vai estabelecer Haman como um dos principais príncipes, ou poderíamos dizer como um vizir, um premier, né, ali um primeiro-ministro da Pérsia. Muita autoridade foi dada a Haman, e o que acontece é que Haman, todas as vezes que ele passava, ele exigia que as pessoas se prostrassem diante dele. Mas todas as vezes que ele passava, o tio de Esther, que trabalhava no portão da cidade como um escriba, como alguém que controlava a alfândega, toda vez que Haman passava, todos se inclinavam, menos ele. Inclusive, é aí o tema do livro que sempre vai mostrar Mordecai HaYehudi, né? Mardoqueu, o judeu. Todos se prostravam, menos ele. E aquilo foi alimentando um ódio muito grande no coração de Haman, no qual ele desejou que o povo judeu fosse destruído. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um plano, né? E esse plano é encontrar uma maneira de destruir o povo judeu. E o que ele vai fazer? Ele vai falar com o rei. E ele vai dizer: rei, existe um povo aqui no seu reino que não obedece aí suas leis e que tem leis próprias e vai te trazer muito problema, já está trazendo problema, e eu queria dar uma solução para esse problema. E o rei vai falar assim: olha, você tem um meu anel, a autoridade, faz o que você quiser para cada judeu que é o povo judeu. E o povo judeu que não é sujeito às suas leis, para cada um que eu destruir, eu vou dar um dinheiro para o seu tesouro. E o rei disse: você tem a minha permissão, faça o que você quiser com esse povo. Lamentavelmente, o rei não sabia que a rainha Esther era judia, que o povo dela era o povo judeu, e nem Ramã. Ramã recebe a permissão para fazer o que quiser, e ele vai consultar os astrólogos, os astrônomos, os feiticeiros. E aí, por isso que o texto vai dizer que se lançou por essa palavra persa, que é a palavra para expressar sortes, né? Sortilégios, sacrilégios, como consulta aos astros. Então, nesse momento, nós vemos aqui uma influência espiritual muito grande, porque se determinou que no dia 14 do mês hebraico Adar fosse o dia para a morte dos judeus.
Então ele vai fazer agora um decreto aonde ele ordena que seja espalhado por toda aquela extensão que eu mostrei a vocês do Império Persa, para cada província, cada povo em sua própria língua, que aonde tivesse judeus e pessoas que odiassem os judeus, podiam matar os judeus, podiam se assenhorar dos seus bens. E os judeus não teriam direito a se defenderem. E aí é que entra o grande problema. Não dando direito aos judeus de se defenderem, os judeus estavam ali sendo realmente oferecidos como ovelha muda para o matador. E isso vai ser passado para todas as províncias, e o que vai acontecer é que chega ao ouvido de Mordecai, que vive ali no portão do palácio. E Mordecai vai dizer para enviar uma mensagem para Esther e dizer para ela que ela precisa tomar alguma providência, né? Esse é um fato tão importante, porque, assim, anterior a esse tema, houve um complô contra a vida do rei, né? 2 servos fiéis do rei tentaram matar o rei. E a pessoa que ouviu esse plano e denunciou foi o Mordecai. Mordecai já tinha uma postura de crédito no reino, né? Isso foi registrado nos livros da Pérsia. E agora, nesse momento, Mordecai, ele quer, ou seja, essa posição, né, que ele tem, essa aproximação com a casa real, de poder fazer alguma coisa. Por que que esse decreto foi emitido com a permissão do rei e a rainha não tomou nenhuma providência? Então ele, né, manda ali a mensagem para ela organiza ali um momento para se encontrar com ele, e ele vai trazer uma mensagem até dura para ela, né? Conforme está escrito, diz porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então veja que Mordecai, ele já captou tudo. Ele já teve a visão espiritual. Ou seja, você não pode se calar agora. Você é a rainha e você é judia, embora ninguém saiba. Mas quem sabe não foi para esse tempo que você chegou aí onde você está, para salvar o seu povo, né? Ou seja, só você pode fazer alguma coisa agora, porque está na tua mão, só você tem acesso ao rei. Você tem que falar com o rei, porque nós vamos ser entregues, ou seja, na mão do inimigo sem valor nenhum. A gente não, ou seja, a gente vai morrer de graça, né? Então, o Mordecai, ele está falando assim, não pense que se você se calar e todo o seu povo perecer, você não vai perecer, não. Você também vai perecer. E porque a casa do teu pai junto com você. Mas eu acredito, Mordecai tinha uma emuná muito forte, uma fé muito forte. Ele disse, socorro virá para o povo judeu de outras partes, mas você não vai sobreviver. Então, aproveita essa oportunidade que você tem agora, porque quem sabe não foi para isso que Deus colocou aí. Isso é a história, isso é o que está no livro, né? Mas vamos aqui, vamos caminhando mais um pouco aqui, tem muita coisa para a gente compartilhar ainda. Então, o que que Esther vai fazer? Ela vai comunicar a ele, né? Antes da gente passar, ela vai comunicar a ele, vai dizer assim, olha, faz o seguinte, fala com as pessoas que elas façam um jejum comigo. Nós vamos jejuar. O povo jejua e eu e minhas servas vamos jejuar. E eu vou comparecer diante do rei. E se eu perecer, eu vou perecer. Se não, vamos ver o que o Eterno, o que Hashem vai fazer. E aqui é importante essa nota, né, porque era uma das leis da Pérsia que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, sem ser convocado. Qualquer pessoa que entrasse na sala do trono, no momento em que o rei estava ali em sessões de importantes do reino, e entrasse ali para falar qualquer coisa, essas pessoas eram mortas, eram executadas, sem misericórdia, porque essa era uma das leis da Pérsia. Salvo se o rei, naquele momento, estendesse o seu cetro para aquela pessoa, expressando misericórdia. Mas isso era uma coisa que não acontecia sempre. Então havia um temor muito grande. E Esther sabia disso. E já havia muito tempo que ele, como rei e como marido, não a procurava, não estava com ela. Então, ela se preocupa por causa desse distanciamento e, ao mesmo tempo, ela tem que fazer alguma coisa.
Então aqui ela vai jejuar, ela vai orar e pede às servas dela para que jejuem com ela. E o povo judeu na Pérsia jejua também, por isso é que nós temos a data sempre anterior para a gente poder jejuar, né, nesse Ta'anit Esther, o jejum de Esther. Então, o que vai acontecer é que vai haver o jejum, né? E vai acontecer uma coisa muito interessante, ela pede para fazer esse jejum junto com ela, para que Deus a inspire e dê a ela né, um projeto, uma estratégia e, ao mesmo tempo, dê a ela o favor de entrar na presença do rei. Né? Enquanto isso está acontecendo, ocorre uma outra situação, paralelo a isso. O rei vai dormir, ele tem pesadelos, ele não consegue dormir, e para tentar, né, acalmá-lo e ele poder dormir tranquilo, ele manda chamar o escriba, para que o escriba leia alguma coisa para ele. E quando o escriba chega no quarto do rei, o escriba começa a ler coisas que aconteceram no império, e ele vai ler justamente, e é claro que aqui está o projeto de Hashem, não é coincidência, ele lê sobre o fato do complô que foi feito contra o rei. E aí quem salvou o rei, quem denunciou o complô foi Mordecai, o judeu. Então o rei pergunta, foi feito alguma coisa de bom para esse judeu que salvou a vida do rei? E eles dizem, não, não foi feito nada. E aí ele pergunta, tem alguém aí fora, alguém da corte? E aí também, por ocasião, ou seja, uma coincidência muito grande, está vindo o Ramã, o que projetou a morte dos judeus. No Ramã está aí fora, então ele vai dizer, manda ele entrar, é a hora agora. Então o rei faz aquela famosa pergunta para Ramã, que bom que você está por aqui, eu queria saber a sua opinião. O que se faz ao homem que o rei deseja honrar? E aí Ramã pensou que o rei estava falando dele. Então ele pensou assim, o rei está querendo me dar algum presente, então eu vou falar a melhor coisa. Né? Então Ramã vai enfeitar o pavão, ele vai dizer, não, que se traga um dos cavalos do rei, põe essa pessoa sentada, põe uma roupa real nessa pessoa, uma das coroas do rei, um cavalo do rei, e se proclame, vai pegar o melhor ministro do reino, levar esse homem para a praça da cidade e dizer para todos em alta voz e bom som, assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Então o rei fica impressionado com tanta inspiração e falou assim, isso, muito bom, vai lá e faça isso com o judeu Mordecai. Quando Ramã escuta isso, Ramã se enche de mais ira, porque agora ele não pode falar contra o rei está dando uma ordem, então ele tem que fazer, e Hashem envergonha Ramã e exalta nosso grande príncipe Mordecai, né? Ou seja, Ramã, que é o grande príncipe da Pérsia, tem que levar Mordecai em um dos cavalos do rei, com uma roupa do rei, uma das coroas do rei, e se proclamar. Ramã mesmo tem que proclamar na praça da cidade, assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Bom, passando esse momento, Ramã, ele fica irado, mais revoltado ainda, e o que ele vai fazer? Ele vai projetar uma forca bem grande, bem gigante, para que naquela data que ele estabeleceu, o dia 14 de Adar, ele enforcasse Mordecai. Aqui é o verso de Esther 6:11, aonde diz, e Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Ou seja, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então, assim, como Hashem faz, aqui você já começa a ver como que os planos do inimigo se voltam contra ele mesmo. E quando Hashem, Deus, quer honrar o seu povo, honrar os seus servos, as suas servas, ele vai fazer. E vai fazer muitas vezes que o inimigo traga essa honra para o seu próprio povo. Né? Então, continua a história, e então Ramã ele vai ordenar que se faça essa forca contra Mordecai, e ele vai esperar ali um dia. Né? O que acontece? Nesse interim, a rainha Esther já recebeu a inspiração divina do que ela deveria fazer, e ela se prepara para entrar na presença do rei. Quando ela chega lá na sala do trono, os próprios guardas, as próprias pessoas que estavam ali fora do portão,
Você não pode fazer isso, o rei está em audiência, não te convocou, você não pode. E ela entra ali confiando em Hashem, e quando ela entra na presença do rei, que o rei, ou seja, é interrompido no que ele está fazendo, que ele olha para ela, Deus faz com que ele se lembre dos bons momentos com ela, né? E ele estende o cetro para ela, dando a ela esse favor, né? Inclusive o rei vai dizer assim, até a metade do meu reino será dado a você se você quiser. Me pede o que você quiser. Então, naquele momento ali, né, diante da corte, diante de todos, a Esther, ela vai falar assim, olha, eu fiz um banquete, eu fiz uma festa, eu preparei para o rei e também para o Ramã. Como Ramã não sabe que ela é judia, né, Ramã, ele fica muito empolgado, né? Então, o rei vai, aceita o convite e Esther prepara esse banquete para, nesse banquete, ela denunciar Ramã para o rei. O que vai acontecer é que Esther, ela ganha tempo, porque eles vão lá, comem, bebem, e ela não fala o que ela quer. Ela pede mais um dia de festa, se o rei pode vir com Ramã. E eles aceitam, e naquele segundo dia é o momento em que ela vai revelar para, para o rei o que Ramã está fazendo. Então aqui chegamos a um ponto muito interessante da história. Por quê? Porque o livro de Esther, em nenhum momento você vê Deus, a palavra Deus, não aparece a palavra Elohim, a palavra El em hebraico, ou seja, Deus, não aparece. Mesmo quando ela fala que vai jejuar, ela simplesmente fala que vai jejuar, que ela vai orar, mas não aparece a palavra Deus. E nem o nome de Adonai, palavra Adonai, né, o tetragrama, não aparece. Então, assim, só que ele vai aparecer de uma maneira oculta, e que eu vou mostrar para vocês no texto agora, aonde aparece o nome de Deus, no momento em que a rainha está falando com o rei. Então, em outras palavras, quando ela diz assim, olha, no capítulo 5, verso 4, que diz, venha o rei e Ramã, hoje é o banquete que eu vou preparar. Essa frase em hebraico diz assim, ó, Yavô, venha, Hameler, o rei, Verhamã e Ramã, Hayom, hoje, Elamistê, ao banquete. Quando você olha as iniciais dessas primeiras 4 palavras, Yavô, Hameler, Verhamã, Hayom, você tem a letra Yod, da palavra Yavô, a letra Re, da palavra Hameler, a letra Vav, do Verhamã, e a outra letra Re, da palavra Hayom. Aqui você tem o nome de Deus, o tetragrama, Yod, Re, Vav, Re, sendo representado na frase, venha o rei e Ramã hoje para o banquete. Em outras palavras, é como se Esther estivesse convidando Hashem, convidando Deus para vir para aquele juízo, para aquela sentença, para aquele banquete, né? E é isso que vai acontecer. No momento em que a rainha está ali, o rei e Ramã, pensando que está tudo bem, o rei vai dizer, me diga o que você deseja. E ela vai dizer, eu peço a minha vida, eu quero que o senhor dê a minha vida, porque o inimigo vendeu a mim e ao meu povo por nada. E o rei vai dizer, que é isso? Quem foi que falou isso? E ela falou assim, Ramã. Ramã, eu sou judia e o meu povo judeu, e ele fez o decreto, trouxe para o rei decretar que meu povo fosse destruído. E todos nós seremos destruídos por nada. Então Ramã fica desesperado, porque ele não queria imaginar que Esté fosse judia. E naquele momento o rei fica atordoado, o rei tenta sair para respirar um pouco, e Ramã ele se inclina diante do lugar onde a rainha Esté está. E então o rei, quando volta e vê, o rei ainda pensa que ele está querendo abusar dela. Então o rei manda chamar o exército ali, a guarda real, cobrem a cabeça de Ramã e levam para ele. E nesse momento, porque é assim que o Eterno vai fazendo, tudo no momento preciso, chega um outro príncipe e diz, olha, Ramã mandou construir uma forca para executar o judeu Mordecai que beneficiou o rei naquela denúncia do complô. Aí o rei fica mais furioso ainda, tira o anel dele e manda executar ele na própria forca que ele preparou para Mordecai. E então, naquele dia, Ramã foi executado e agora a rainha vai pedir ao rei
clemência, misericórdia, para que se desse ao povo, se anulasse o decreto real, não? Porém, o rei vai dizer, olha, decreto imperial não pode ser revogado nem pelo próprio rei. Mas está aqui agora, o rei chama Mordecai, faz Mordecai primeiro-ministro da Pérsia no lugar de Ramã. Fala, vocês têm um anel, vocês podem fazer o decreto que vocês quiserem, que em nome do rei, e será feito. E então, por inspiração divina, né, Rainha Esté e Mordecai têm a revelação divina de fazer o quê? Dar aos judeus o direito de se defenderem dos seus inimigos, porque os judeus não teriam o direito nem de se defender naquela data, no dia 14 de Adar. Então, no momento em que Mordecai emite o decreto em todas as línguas, a todas as províncias, lembra da extensão do império que eu mostrei a vocês. Para cada língua, para cada povo, ali os judeus tiveram o direito de se defender, se assenhorando dos seus inimigos, antes que os inimigos viessem e destruíssem eles. Claro que houve uma mortandade muito grande, muitos judeus morreram, mas mais foram os inimigos que morreram, e muita gente temeu o povo judeu. Um outro pedido que a rainha vai fazer é que se executasse os filhos de Ramã. Na realidade, os filhos de Ramã foram mortos, mas a Ester pede ao rei que mesmo depois deles mortos, eles fossem enforcados e pendurados em forcas. E aqui, queridos, nós vamos ter um segredo muito especial. Veja que os filhos deles são mortos, porém, a Ester pede ao rei para enforcar os filhos. Enforcaram a Ramã e os 10 filhos de Ramã. E aqui nós vamos ver a maneira como foi escrita a sentença de Ramã e seus filhos na forca. Foi uma maneira muito espiritual e profética. Uma coisa que foi além do tempo. Queridos, aqui vocês vão ver algo muito especial. Algo que, como eu falei, o que o rei Saul não fez lá atrás, Deus permitiu que a sua semente, no futuro, fizesse, retificasse o que ele não fez. Sendo Ester descendente do rei Saul, que não matou Agag, que não matou aquele rei amalequita. Por causa disso, a descendência de Amaleque continuou. Agora Ester teve a oportunidade de exterminar com a casa de Agag, com a casa de Amaleque. Né? Então você vê que é uma coisa, é muita coincidência para ser qualquer coisa, né? E o que mais importante disso é o que naquele momento estava acontecendo e estava apontando para o futuro, os nossos dias, em especial a Segunda Guerra Mundial. E aqui eu vou compartilhar com vocês que isso é estudado toda a festa de Purim, porque foi algo extraordinário que aconteceu. Então, quando você olha aqui para o texto, a maneira como foi escrita a sentença de Ramã e seus filhos na forca foi espiritual e profética. Né? Quando você olha aqui para o pergaminho, como ele foi escrito, vem a lista dos nomes dos filhos de Ramã. Parxandata, Dalfon, Massapta, Purata, Adaliá, Aridata, Parmasta, Arissai, Aridai e Isata. Então, você vai olhar que as letras hebraicas, que todas têm o mesmo tamanho, há 3 nomes em que as letras aparecem pequenas e uma das letras aparece maior que as outras. Quando você pega essas letras pequenas e você põe em ordem, aqui, ó, como está aqui, a letra Tav, a letra Shin, a letra Zain e depois a letra Vav, como maior, você tem uma numeração, que é justamente o que eu coloquei aqui embaixo. Olha, a letra Vav é 6 e a letra Tav, Shin e Zain é 707. O que foi lido, o que foi interpretado a partir disso? De uma maneira profética, né? Ou seja, foi aqui expressada nessas letras o 6º milênio e o ano hebraico de 5.707, que equivale aqui a 1947, o ano em que foram executados oficiais nazistas. Veja, o que aconteceu nessa data? Corre uma indicação de que haveria mais 10 filhos de Ramã, porque ele pergunta a Ester o que aconteceu com os filhos de Ramã, e Ester responde que o rei me permita que eles sejam enforcados amanhã, quando eles já tinham sido executados. A rainha pede para que eles sejam pendurados na forca. E então se considera as letras marcadas como um Siman Sod. Temos o ano judaico de 5.707, que é a referência do ano
de 1946 para 1947. A notícia de primeira página do jornal de 16 de outubro de 1946 diz que as execuções de Nuremberg, na Alemanha, ocorreram em 16 de outubro de 1946, logo após a conclusão dos julgamentos de Nuremberg. 10 membros, veja isso, 10 membros proeminentes da liderança política e militar da Alemanha nazista foram executados por enforcamento. Hermann Göring também estava programado para ser enforcado, ou seja, então seriam 11 naquele dia, mas cometeu suicídio com uma cápsula de cianeto de potássio na noite anterior. Martin Bormann também foi condenado à morte à revelia. Seu paradeiro é desconhecido na época, mas agora acredita-se que ele cometeu suicídio ou foi morto pelas tropas soviéticas enquanto tentava escapar de Berlim em 2 de maio de 1945. Naquele dia, um deles, a caminho da forca, disse: "Este é mais um Purim para os judeus." Imagina isso. Veja, nós estamos falando de 10 oficiais nazistas que vão ser enforcados naquela data específica que apareceu lá no pergaminho, ou seja, na Megilat Esther, que foi escrito de gerações em gerações da mesma maneira, mantendo ali o nome dos filhos de Hamã, sendo escrito com as letras pequenas, como uma codificação. E agora, nessa data específica, 10 oficiais nazistas são enforcados, ou seja, inimigos do povo judeu, são enforcados, e um deles ainda diz: "Esse é mais um Purim para o povo judeu?" Gente, isso não é coincidência. Isso não é coincidência. E todo o povo judeu entende que ali foi realmente o cumprimento profético dentro da Megilat Esther, dentro do livro de Esther, né? Então, que coisa extraordinária aí você olhar esses 10 nomes e ver esse reflexo. Aqui você tem os oficiais aqui, cada um deles. Hermann Göring, Joachim von... Ou seja, todos que estão aqui, eu não vou ler o nome deles, mas vocês podem ver aí, né, registro, as fotos e os nomes. 10 oficiais nazistas. É claro que o primeiro que nós falamos aqui, ele se suicidou, né? Então, por isso que você não vai contar 11, mas dos que foram enforcados foram 10, assim mesmo, como a palavra da rainha Esther dizendo assim, que os filhos de Hamã sejam enforcados amanhã, né? Gente, extraordinário isso, muito profético, né? É de maneira assim extraordinária. Veja a importância da tradição judaica em manter, né, a forma de escrever, a forma de se fazer, se manter a tradição, né? Há muitas revelações, muitas revelações. Mas, então, o que acontece? A partir daquele momento, a rainha chega a data de 14 de Adar, o povo judeu consegue se defender, matar muitos inimigos, e a partir de então, Mordecai, junto com a rainha Esther, eles determinam que o 14º dia e o 15º dia de Adar fosse comemorado como uma festa de alegria, conhecido como festa de Purim, porque nesse dia haviam sido lançadas as sortes que envolveu a vida ou a morte do povo judeu, né? Então, a partir daquele dia, daquela data, a rainha Esther e Mordecai determinaram, e a partir de então, judeus do mundo inteiro, não só de Israel, passaram a celebrar Purim. E até hoje nós celebramos uma festa tão especial, que é relembrar, né, do grande milagre que Deus operou a nosso povo judeu na Pérsia. Mas aqui agora vamos ver como é que está esses judeus hoje, né? A maioria deles voltaram do cativeiro, né? Receberam a permissão do imperador Assuero, do marido da rainha Esther, de voltarem para Jerusalém. Muitos voltaram e outros permaneceram. Esses que permaneceram lá ficaram vivendo na Pérsia até construir uma comunidade de judeus, que nós temos essa comunidade até hoje. Eu quero mostrar para vocês aqui, inclusive também o túmulo, né, da rainha Esther e de Mordecai lá no Irã, lá na antiga Pérsia, que hoje é o Irã, né? Então aqui é a comunidade judaica da Pérsia, hoje os judeus do Irã. Vamos aqui, eu quero mostrar para vocês, isso aqui são monumentos antigos de achados arqueológicos da época do Império Persa, né? Então assim eram as construções, né? Veja a característica deles, né? Os símbolos da sua fé, da sua religiosidade. Isso aqui era um símbolo de Zoroastro, né? Onde você tem ali uma grande influência do zoroastrismo na Pérsia.
a maneira de viver deles, né, de se vestir, dos príncipes, dos governantes. E hoje nós temos essa comunidade que permanece lá, né, vivendo, tendo a sua liberdade religiosa, mesmo o Irã sendo um país inimigo de Israel. O que é interessante é que eles são inimigos do sionismo, eles são inimigos do Estado de Israel político, mas eles são tolerantes com o judeu em si, né? Mantendo e dando essa liberdade religiosa de viver direitos aos judeus lá no Irã, né? Isso que você está vendo aqui são os judeus iranianos, né? Aqui nessa foto você está vendo onde é a sinagoga e aonde é o túmulo da rainha Esther e de Mordecai, né? Vamos aqui ver por dentro. Veja como é por dentro, né? Você tem lá os escritos hebraicos, você tem aqui a série de Brod. Aqui é o ambiente da parte sinagogal, né? E aí, você saindo por essa porta, você chega no lugar onde é os túmulos. Então aqui, né, claro que é o local onde foram sepultados. Hoje você tem monumentos, né, que expressam aqui, ó, a plaquinha Mordecai e a plaquinha Esther, né? Só para vocês verem como é hoje, né? Eu vou compartilhar com vocês abaixo alguns links onde vocês podem ver vídeos desse local lá no Irã hoje, tá? Então aqui, olha, está bem mais clara essa imagem, Mordecai aqui e aqui Esther, né? Aqui bem grande aqui Esther. Isso lá no Irã, gente, tá? Que coisa especial. Agora, eu quero compartilhar com vocês, né, como nós celebramos a festa de Purim. Então, olha, aqui mesmo, do jeito que a gente está aqui, eu vou abrir aqui o nosso Aron e vou pegar a Megilat Esther, que é o pergaminho de Esther que nós lemos na festa de Purim, tá? Aqui você está vendo aqui, ó, Megilat Esther. E o que a gente tem hoje como tradição? O que a gente faz, né? O que o povo judeu inteiro faz? No dia 14, a gente se reúne, a gente vai ter as orações do anoitecer, e aí a gente vai fazer a bênção da leitura, né, da Megilá. Né? E aí, quando a gente faz a bênção, a gente vai abrir aqui a Megilá, vai tirar o pergaminho, né? E nós, como são 10 capítulos, são 10 sessões, nós vamos chamar 10 pessoas para ler, né, o texto, né? Então aqui a gente vai abrindo e a gente vai chamando as pessoas para ler. No momento que a gente vai chamando as pessoas para ler, né, cada uma vai lendo a sua parte, e toda vez que se menciona o nome de Haman, né, a gente tem a tradição do povo judeu no mundo inteiro de fazer barulho, né? Fazer barulho com o que você tiver na mão. Nós temos a tradição de fazer né? Sempre que se fala o nome do inimigo. Por quê? Para que Deus se lembre de julgar o inimigo no dia do juízo. Então isso é uma tradição, claro, né? E assim permanece até o dia de hoje. Então se vai lendo a Megilá, vai se lendo o pergaminho, ele vai sendo rolado, vai sendo chamado as pessoas, e quando termina a leitura, nós fazemos uma outra bênção, né? Todos na sinagoga, né, no ambiente onde estamos reunidos, vão escutar ali a leitura atentamente, todos, desde os anciãos, os homens, mulheres, jovens e crianças, e lembrando desse grande milagre que o eterno Deus operou para o nosso povo na Pérsia. Quando termina toda a leitura, né, aí nós vamos ter o quê? Depois da bênção, se guarda a Megilá, nós vamos ter um momento de Kiddush, né, onde fazemos as bênçãos dos alimentos, comemos, bebemos, dançamos com muita alegria, e existe também a tradição de se fantasiar, de ter fantasias, né, disfarces, né, máscaras. E algumas pessoas perguntam, isso é o carnaval judaico? Não, isso seria muito depreciativo, né? A gente fazer uma comparação como o carnaval brasileiro não tem nada a ver.
o fato de se fantasiar, usar máscaras, na realidade, quando a gente fala de fantasias, vai variar muito das comunidades. Inclusive, em Israel, existem desfiles municipais, desfiles nas ruas, com uma característica de carnaval. Porém, o ideal é diferente, não é a festa da carne, não é o festival da carne. É uma ideia de fantasiar-se. Por quê? Porque, como nós falamos aqui do livro da Megilat Esther, do livro de Esther, todos nesse livro utilizam máscaras, no sentido figurado. Todos se ocultam, se escondem atrás de alguma coisa. Vamos a um exemplo. Hadassa, a nossa querida Hadassa judia, se esconde atrás do nome persa Esther, ou Esther, sem dizer que é judia, ou seja, está oculta, ela está escondida, está usando uma máscara. Todo mundo pensa que ela é persa, que ela não é judia. O rei demonstra ser um rei muito forte, mas são seus ministros que quase que governam tudo. Os servos do rei pareciam ser fiéis, mas estavam planejando a morte do rei. Ramã parece ser uma pessoa muito boa, mas é uma pessoa que odeia o povo judeu. Então, assim, o único que não usa máscara é Mordecai. Mordecai, inclusive está lá, Mordecai, o judeu, né? E até o nosso Deus, Adonai, ele se oculta. Então, a ideia da ocultação é a ideia do disfarce. Então, isso é expressado através das fantasias. E aí, claro, cada um vai trazer um tema diferente. A gente sempre expressa muito o tema bíblico, né? Que é melhor, né? Às vezes há um tema secular, mas desde que não seja ofensivo ou indecente, né? Para que traga essa alegria, traga toda essa diversidade, inclusive honrando, né, tudo isso que nós falamos aqui, todos esses conceitos espirituais. Então, queridos, e assim nós celebramos, festejamos, é um momento de muita alegria. Também foi determinado pela Rainha Esther que nesse dia a gente trocasse, né, cada um traz um alimento diferente, um presente diferente e troca, ou seja, doa coisas para as outras pessoas. E assim é o tema, né, da festa de Purim até os dias de hoje. Desde a Rainha Esther até os dias de hoje. Então, queridos, é isso. Nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui e desejamos a todos um Hag Purim Sameach, uma feliz festa de Purim para todos. É muito importante celebrar os milagres de Deus nas nossas vidas, na vida do povo de Israel. E eu termino mais uma vez dizendo: Am Israel Chai, Chai Vekayam. O povo de Israel vive, vive para sempre. Podem se levantar os inimigos que quiserem, nas gerações e gerações, mas o eterno nosso Deus está conosco. E como a mensagem do governo de Israel tem sido em todos esses dias, Yahad Nenatzer, juntos venceremos. Shalom, queridos, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Baruch Hashem.